Pessoal, como é que devemos fazer o estudo das funções para uma prova como o Enem? É muito importante quando você estuda a função que você saiba identificar qual é o tipo de problema modelado por cada função. Por exemplo, se eu coloco aqui uma função afim, você sabe qual é o significado desse 2/3 e desse 7? Esse 7 de agora em diante vamos chamar de valor inicial. O que seria esse valor inicial? Seria exatamente onde o gráfico toca o eixo Y. Por que valor inicial? Porque ele funciona como valor do Y no momento que o x é zero. Então, na hora que eu for identificar esse 7, é exatamente esse ponto aqui, onde o gráfico dessa função intercepta o eixo Y. Esse 2/3 vamos chamar de taxa de variação. Por que, professor, taxa de variação? É porque ele representa a variação de y sobre a variação de x. Ele está te dizendo que toda vez que o x aumentar 3, o y aumenta 2. Então, quando você olha para o gráfico da função e você sabe que o valor inicial é 7, no momento em que x crescer 3 unidades, o y vai crescer exatamente 2 unidades. Assim, na hora que eu for fazer o gráfico dessa função, você sabe que é uma reta que começa em 7 e toda vez que x crescer 3, o y cresce 2. O que me garante que o gráfico dessa função é uma reta, porque essa taxa de crescimento ela é sempre constante. O x cresce 3 no momento em que o y cresce 2 ou vice-versa. Essa taxa de variação constante me garante a colinearidade dos pontos que estão sobre essa função. Então você percebe que essa função é como se ela modelasse os problemas que associassem uma PA com outra PA. E você diz, por quê? Porque toda vez que o x crescer 3, ou seja, for uma PA de razão 3, o y vai crescer 2, uma PA de razão 2. Então, o que o gráfico dessa função está fazendo? Está associando uma PA de razão 3 em x com a PA de razão 2 em y. Então, eu sei que a função afim modela os problemas que associam uma PA com outra PA. Então, toda vez que eu estiver diante de um problema que o objetivo é associar uma PA com outra PA, essa modelagem é feita por uma função chamada de função afim. Imagine a seguinte situação. Eu digo que eu tenho uma função afim, que é uma função do tipo f de x igual a x mais b. Te garanto que o f de 2 é 5 e que o f de 5 é 14. E te pergunto, quem é o f de 11? Você pode usar esse tipo de conhecimento para resolver essa pergunta, sem precisar você montar um sistema. Tipo, você coloca aqui f de 2, aí fica 2a mais b igual a 5. F de 5, aí fica 5a mais b igual a 14. Aí você monta um sistema para achar o A e o B, só para depois achar o valor de f de 11? Não, você não precisa fazer isso. Você pode utilizar a propriedade de modelagem. Então, por exemplo, o que essa função faz? Ela está associando os valores em x com os valores em y. Eu já sei que eu estou associando uma PA com outra PA. Quando eu escrevo que f de 2 é 5, é uma maneira que eu tenho de te dizer que no momento em que x for 2, o y é 5. Quando eu escrevo que f de 5 é 14, é uma maneira que eu tenho de te dizer que quando o x for 5, o y é 14. E quando eu te pergunto quem é o f de 11, eu estou te perguntando qual é o valor do y no momento em que x for 11. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar em descobrir a PA, a razão da PA em x, e descobrir qual é a razão da PA em y, já que eu sei que a função afim modela os problemas que associam uma PA em x com uma PA em y. Por exemplo, eu noto que quando o valor de x sai de 2 para 5, ele está aumentando exatamente 3 unidades. E no mesmo momento, o y sai de 5 para 14, aumenta 9 unidades. Então eu descobri que eu estou associando uma PA de razão 3 em x com uma PA de razão 9 em y. Eu estou vendo que toda vez que x aumentar 3, o y aumenta 9. Eu estou vendo que o aumento que ocorre em y é sempre o triplo do aumento que ocorre em x. Com esse tipo de raciocínio, achar a resposta da questão fica muito mais direto, muito mais objetivo e muito mais rápido. Por exemplo, eu estou vendo que quando o x sair de 5 para 11 aumentar 6, é lógico que o aumento que vai ocorrer em y vai ser o triplo do aumento que ocorreu em x. Qual é o triplo de 6? 18. Então o valor de y vai aumentar 18. Então se eu sair de 14 e eu aumentei 18, é lógico que o meu y vai ser 14 mais 18, 32. Então descobri que o f de 11 vale 32. Uma maneira rápida
E o aluno me pergunta. E esse tipo de pergunta cai no Enem? Eu digo, como cai? Essa questão cai no Enem 2024. E ela relaciona a quantidade de mochilas produzidas por uma empresa com o custo da produção dessa quantidade. Então, por exemplo, se eu produzir 30 mochilas, o custo é 1.050. Mas se eu produzir 50 mochilas, o custo é 1.650. Ele me pergunta, no momento em que ele produzir 80 mochilas, qual vai ser o custo dele? O aluno me pergunta, o que me garante que essa questão é uma questão de função afim? A deixa ele me deu no momento em que ele disse que ela cresce de forma linear. Se ela cresce de forma linear, se o gráfico dela é uma reta, eu tenho uma função afim. Se eu tenho uma função afim, ela modela os problemas que associam a PA em X com a PA em Y. Então, o que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir a razão da PA em X e a razão da PA em Y. Professor, como é que eu faço isso? Eu digo, é simples. Se eu digo que X representa a quantidade de mochilas e Y, o custo para produzir essa quantidade, eu sei que no momento que eu produzir 30 mochilas, de acordo com a tabela que aparece lá na questão, o meu custo será de R$ 1.050. Quando eu produzir 50 mochilas, de acordo com a tabela da questão, o meu custo é R$ 1.650. E a questão me pergunta, quando eu produzir 80 mochilas, qual será o meu custo? O que eu disse que tenho que fazer? Quando eu tenho um problema de função afim, eu sei que modelo os problemas que associam a PA com outra PA. Então eu tenho que descobrir a razão da PA em X e a razão da PA em Y. Eu noto que quando X sai de 30 para 50, aumenta 20. No mesmo momento em que X sai de 30 para 50, o Y sai de 1.050 para 1.650, ou seja, aumenta 600. Então, estou vendo que eu estou associando uma PA de razão 20 em X com a PA de razão 600 em Y. Eu estou vendo que o aumento em Y é 30 vezes o aumento em X. Então, quer dizer que quando X sair de 50 para 80, ou seja, aumentar 30, o aumento que vai ocorrer aqui em Y vai ser 30 vezes o aumento que ocorreu em X. E 30 vezes 30 é 900. Como o Y era 1.650, aumentou 900, o meu novo Y será 1.650 mais 900, que dá 2.550. Ou seja, quando eu produzir 80 mochilas, o custo de produção será R$ 2.550, que está exatamente na alternativa C. Então, é dessa maneira que devemos responder os problemas relacionados a funções algébricas. Você tem que descobrir qual é o tipo de problema que cada função modela. Então, você tem que descobrir que a função quadrática modela os problemas que associam a PA de primeira ordem com a PA de segunda ordem, que a função exponencial modela os problemas que associa uma PA com a PG, que a função logarítmica modela os problemas que associam a PG com a PA. Quando você tem esse tipo de raciocínio, domina com esse tipo de pensamento, a resolução da questão se torna simples e rápida. Até mais. Até os nossos próximos vídeos.